Hello, galera, tudo bem com vocês? Welcome, certo? Bem-vindos ao oitavo ano, nossa aula de inglês de número 31, tá certo? Hoje nós vamos falar do conteúdo extra, certo? Não tem aí no livro de vocês, certo? Mas é um conteúdo muito importante, certo? Até mesmo para o próximo, né? A próxima série do nono ano, quando você for passar para o nono ano, que fala sobre as conjunções, certo? Nós vamos ver aí alguns tipos de conjunção, certo? Que, que é conjunção, Leandro? Conjunção, gente, como você já deve ter visto em português, são aquelas palavras que servem para ligar os termos da oração, certo? Palavras que servem aí para ligar uma oração a uma outra dentro da frase, certo? Servem para ligar ou fazer menção ao termo já mencionado na frase, certo? Então nós vamos ver vários tipos aí de conjunções e as suas funções, certo? Vamos ver. Primeiro que vamos ver, vejamos algumas ah, traduções, né, sobre essas conjunctions, nessas conjunções, ok? Primeira, vocês podem ver aí a primeira conjunção, and, certo? Que significa e, certo? A conjunção e, né? Ela tem a função aditiva, né? Serve para adicionar, certo? Somar aí outro termo da oração na mesma frase, ok? But, but significa mas, certo? Significa mas, ok? Ela é um tipo de conjunção adversativa, certo? Mas, porém, certo? Entretanto, ok? Então, ela tem um sentido de oposição, contraste, certo? Dentro da frase. Nós temos aqui também, ó, with. With significa com, certo? A conjunção com. Because significa porque, né? Porque, já falando aqui porque junto, né? Não é o porquê separado, porque já respondendo, certo? Falando da causa, porquê. Muito bem, nós temos outros dois aqui, ó. After, certo? Muito importante, esses nos dão uma ideia de tempo, né? After quer dizer depois, certo? Por exemplo, eu falo uma frase, fiz a tarefa de inglês, depois fiz a de português, entendeu? I do English exercise, and after, certo? After, I did uh, homework of Português, entendeu? E também temos antes, né, que significa before, que significa antes, ok? Muito bem. Nós temos também for, que significa para, certo? Para no sentido de explicação, né? Para que acontecesse isso, para algo, certo? Se referindo a, tipo, uma explicação, né? Ok? So, gente, so, ele significa então, ou portanto, né? Ou por isso, entendeu? Esse so aqui, ele já remete a uma ideia de finalidade, uma ideia de conclusão, certo? Ele já te dá uma ideia de conclusão de texto, né? Conclusão de frase, conclusão de alguma coisa, certo? Or, que por último nós temos or, significa ou, certo? É uma conjunção alternativa, né? Nos dá uma ideia de alternância, né? Ou você fica ou você vai. Estamos estudando, é, ou ou não. Então ele te dá essa condição aí, te dá um sentido de alternância, certo? Alternativa. Vamos lá.
Pronto. Eu trouxe uma página aqui para vocês, certo? Sobre palavras de ligação, que justamente são essas conjunções, né? São essas conjunções que eu falei, né? No slide passado, no slide anterior, são conjunções. E muitas dessas palavras de adição aqui, de ligação, são conjunções também. Por exemplo, nós temos aqui, ó, as que dão ideia de adição, certo? Ideia de adição. Nós temos aqui, ó, in addition, certo? Moreover, besides, que quer dizer além de, as well as, certo? Bem como, né? And, certo? E also, quer dizer também. Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo. Certo? Então aqui, ó, vocês viram bem aqui assim que a gente viu and, ok? A-N-D, que foi a que a gente falou, né? As que tem a ideia de contraste, olha aqui. Contraste. Olha, tem however, certo? Nevertheless, ok? Even for, while, certo? Quer dizer enquanto. But quer dizer o mais, certo? Porém, yet, although. Então essas palavras nos dão uma ideia de contraste, certo? E o but é uma conjunção, né, que a gente falou. Nevertheless também é uma, however também é uma, certo? While quer dizer enquanto, né? E de comparação, as palavras que têm ideia de comparação. Similarly, certo? Same way, né? Do mesma forma, do mesmo jeito, certo? Quer dizer, in the same way, do mesmo jeito, da mesma forma, né? Manner, da mesma maneira. Likewise, certo? Também é uma palavra de comparação, né? De ênfase. Também temos outros tipos de ideias, não? ênfase, in fact, certo? In that, ok? In fact, de fato, né? In that, certo? De exemplificação, galera. Exemplificação, nós temos, for example, such as, ok? Such as, for example, né? É o famoso por exemplo. Exceção, nós temos aside from, except for, certo? Exceto por, razão, vamos lá, as que tem ideia de razão. Since, certo? Que é desde que. Because, foi o que a gente viu, que quer dizer porque. Because of, quer dizer por causa de, certo? Resultado, dá ideia de resultado. Thus, therefore, then. Sequência, as palavras que dão a ideia de sequência. First, second, certo? Primeiro, segundo. Next, próximo. Then. After that, depois aquilo. Lastly, finalmente, né? Finally, finalmente. Então, as palavras aí de sequência. Resumo, a ideia de resumo. In conclusion, finally, and brief. Né? Em resumo. Condição. Vamos ver aí que dá a condição. If, e whether. With quer dizer se. Okay? Então, é uma conjunção aí também. Simultaneidade, certo? Simultaneidade, quer dizer, while ou as, enquanto como. Então, nós vimos aí, gente, várias palavras, ok? Que são conectivos, certo? São palavras de ligação que elas conseguem ligar aí dois termos aí dentro da oração, dentro da frase,
fazendo aí uma coerência, uma coesão dentro do texto, tá certo? Então, mais aqui, ó. Ok? Olha aqui, nós temos também nessa página aqui, certo? Mais conjunções, ok? Aqui, por exemplo, nós temos a conjunção de novo, ó, for, que dá uma ideia de explicação, ok? Que significa para, né? Já até expliquei. And significa we, né? We, dá uma ideia de adição. So significa o então, o portanto, por isso. Dá uma ideia de razão ou conclusão, né? But significa mas, porém, né? Dá uma ideia de oposição, de contraste. E o or, ele te dá uma ideia de alternância, né? Dá uma alternativa, ok? Ou uma coisa ou outra. Vamos ver esses exemplos aqui rapidinho, de contextualizar melhor, certo? Olha aqui, he lives in Cambridge and esse he aqui ele está só mencionando, certo? Não está na frase. And studies at Harvard University. O que essa frase quer dizer? Certo? Que he lives, mora em Cambridge, ele mora em Cambridge. E, aqui dando adição, né? Se referindo aqui a ele, ó. E estuda, certo? Por isso que colocou aqui, ó. E ele estuda, para não repetir. And studies at Harvard University. E estuda na Universidade de Harvard. Ok? Então, ele está ligando esse termo, nessa oração, a ele, né? A outro termo aqui da oração. Ok? Está conectando aí a frase. Outro exemplo aqui, ó. Grace was a serious woman, vírgula. Aí vem a conjunção. But a very sensitive person. Certo? Mas uma pessoa sensível. Ok? Grace era uma mulher séria, mas né, uma pessoa muito sensível, ok? Então, ideia de contraste. Outra frase, he could go or stay a little more. Essa frase quer dizer, ele poderia ir, ele pode ir, né? Ele poderia ir. Ou ficar um pouco mais, a little more, certo? Então aqui está dando a ideia de alternativa, alternância, ok? Ou ele vai ou ele fica um pouco mais, certo? Outro aqui, my grandmother was sick. Minha mãe estava doente. So, né? A conectivo so, she went to the doctor. Então, so quer dizer por isso, portanto, ou então, certo? Questão de causa conclusão, né? Minha mãe estava doente, então, ó, she went to the doctor. Ela foi ao médico, né? Ou por isso ela foi ao médico. Ou portanto, né? Ou por isso ela foi ao médico, certo? A última. I believed her, for surely she should not lie to me. Então ela quer dizer, eu acreditei, né? Eu acreditava nela, certo? Aí ele está falando a razão ou explicação, né? Por que ela acreditava? Porque claramente, certo? Ela não deveria mentir para mim, certo? Então, essa conjunção aqui, né? Significa para no sentido de explicação, né? Como se fosse um porquê, certo? E, como eu já falei para vocês no slide passado, anterior, lá no primeiro slide, aqui as duas conjunções que dão uma ideia de tempo, né? O que é o before, que quer dizer antes, certo? Antes.
E o after quer dizer depois, tá certo, galera? Before quer dizer antes e after quer dizer depois, ok? Muito bem. Então, galera, é isso, certo? Conteúdo. Vamos só dar uma revisada, certo? Está aí está, né, os que a gente trabalhou, né? Foi o for, a explicação, significa para, and, é o e, que é a adição, so, razão ou conclusão, é a tradução do so, é então, ou portanto, por isso, but, oposição ao contraste, significa mas, porém, o or é a alternância, né? Ou, a tradução seria ou, ok? Vamos voltar um pouco, só para a gente ver essas palavras de ligação, ok? Vemos aqui algumas conjunções que a gente viu, adição, além do we, né? Went, temos aqui, ó, beside, quer dizer além do but, certo? Nós temos aqui o while, quer dizer enquanto, certo? Aqui nós temos outras de comparação, certo? De razão, ó, because, que a gente viu, tá certo? De sequência, o first, second, next, then, after that, finally, ok? Então vamos voltar mais um pouco só para a gente lembrar as traduções, ok? Mais uma vez lembrando, ó, and significa o e, but, mas ou porém, after, depois, before, antes, certo? Esses dois dão ideia de tempo. For é o para, so é o então, por isso ou portanto, certo? Or é alternativo, né? Ou with quer dizer com, because quer dizer porque, certo, galera? Então essa foi a nossa aula. Espero que vocês consigam aí fazer o TD de vocês, certo? Esse nosso último TD. Parabéns aí, pessoal aí que vão passar direto, tá certo? Eu não digo até a próxima aula, mas até a nossa próxima aula, né? Quem sabe aí no 9º ano, ok? Então, galera, good luck, boa sorte, certo? And bye bye. Bom exercício aí para vocês, bom TD aí. Espero que vocês tirem uma nota melhor, ok? Valeu, bye bye.